O dólar caiu hoje após o governo intervir mais uma vez e injetar milhões de dólares no mercado. A moeda americana fechou em R$ 3,70. E para falar sobre a influência do dólar na vida do brasileiro, eu vou conversar com Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola de ES de Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto, sempre aqui nos presenciando nas sextas-feiras. Bom, Fausto, como que essa medida, no caso da cotação do dólar, ela afeta a vida do trabalhador brasileiro? Bem, a questão dos combustíveis mostrou um pouco isso. Amanhã a Petrobras já está anunciando mais um reajuste na gasolina quase de 2%, ou seja, a política de preço da Petrobras está vinculada ao dólar. Conforme o dólar vai se alterando, o preço da gasolina vai subindo. Esse é um exemplo. Qualquer produto importado que você compra está influenciado. Se você vai fazer uma viagem internacional, está influenciado. Agora, o que muita gente não sabe é que os produtos produzidos aqui no Brasil também são influenciados pelo dólar, uma vez que ele tem cotação internacional. Então, por exemplo, a carne brasileira ela é exportada para fora, o preço dela é cotado em dólar. Se o dólar sobe, fica muito mais interessante para quem produz a carne exportar a carne do que vender a carne aqui dentro. Então, a tendência é eles exportar mais a carne e a carne aqui dentro subir de preço. Bem, isso vale para a carne, isso vale para o café, isso vale para o açúcar, isso vale para um conjunto de produtos. Então, coisas muito simples da sua vida podem ser alteradas. Quando o dólar sobe, o pãozinho sobe porque o trigo é importado. E a carne sobe porque a carne é exportada. Então, isso influenciará diretamente a população. Agora, a questão é a velocidade que o câmbio sobe e a capacidade que o governo tem de interferir nisso. Isso geralmente está acontecendo ou não? Estão caminhando, está mais rápido do que... Bem, o governo levou muito tempo para tomar a decisão de intervir no câmbio. Ou seja, ele tem mecanismos muito fortes. Ou seja, ele anunciou anteontem o anúncio que ia mexer no câmbio, que ia emitir swap cambial, e em um dia o câmbio caiu 5%. Quando a gente fala nessa mudança, dessa intervenção do governo, nós nos referimos a quê? Só para a gente poder entender. O governo tem vários mecanismos para isso. Ele pode efetivamente colocar dólar no mercado. O Brasil tem quase 400 bilhões de dólares de reserva, ele pode fazer isso, mas ele também pode vender papéis atrelados ao dólar, que na verdade o que ele fez foi isso. Ele gerou swap cambial, que é um título público, que ele emitiu para o mercado, e ao fazer esse movimento, ele joga a cotação do câmbio para baixo. Agora, isso tem limites. Tem que saber até que ponto, estruturalmente, o câmbio está subindo. Tudo está indicando que não é só uma questão de problemas da economia nacional. O câmbio está se alterando no mundo inteiro, inclusive nos países como o Brasil, que tem algumas fragilidades. Como o Brasil tem uma reserva grande de dólar acumulado, ele tem mecanismos para não cair numa crise cambial, como a Argentina vem caindo. Certo, aí no caso não seria necessariamente o que a Argentina fez, o Brasil ainda tem essa reserva. O Brasil tem essa reserva e por isso não precisou ir para o FMI, como a Argentina acabou de ir, e aí tendo que cumprir uma pauta extremamente dura para a sua população. Agora, o problema é que o atual governo está implantando uma pauta extremamente dura, independente de ter um acordo com o FMI. Perfeito. E Fausto, já mudando do dólar, indo agora para o salário mínimo, anunciado nesta semana pelo governo de Michel Temer, que no caso ele vai passar para R$ 998, bem abaixo do que era previsto aí pelo próprio governo, como anunciou em abril. Como que isso também afeta a vida do trabalhador? Aí tem uma questão um pouquinho diferente, né? O que está anunciado é uma previsão de quanto será o salário mínimo na Lei de Diretrizes de Orçamento, que ficou lá os 998. Isso aconteceu porque o governo reduziu a estimativa de inflação para este ano. Então, como a lei do salário mínimo obriga o governo a dar o reajuste da inflação mais o PIB de 2 anos anteriores, ele faz projeções. Se ele projeta uma inflação menor, ele vai projetar um salário mínimo menor. Então, a questão agora é muito menos quanto o governo quer, mas quanto ele projetou. O que ele não pode fazer foi o que ele fez ano passado, quer dizer, na verdade, este ano, né, no final do ano, este ano, em que ele projetou uma inflação menor do que efetivamente a inflação foi, e não corrigiu quando a inflação foi anunciada. Então, o que o governo deveria estar prevendo agora, no aumento do salário mínimo, era recuperar a inflação que ele sonegou lá no começo do ano, ao prever errado ou a prever menor proporção, porque ele quis, né? E ao fazer isso, indicar um salário mínimo mais alto. Então, acho que isso é o que o governo deveria ter feito. Ele não fez. O que ele fez foi projetar uma inflação novamente menor. Nós não sabemos, de fato, até que ponto a previsão do governo vai estar certa ou estar errada. Nós estamos no meio do ano ainda. A gente faz projeções. Projeções são projeções. Né? A gente sabe que, por exemplo, a alta do dólar e a alta dos combustíveis está puxando a inflação para cima. Isso deve refletir. Quanto isso vai significar lá no final do ano, a gente vai assistir ainda.
O governo fará outras projeções e outras correções nesse valor do salário mínimo daqui até o final do ano. A gente ainda vai verificar isso. Agora, nós, enquanto sociedade, temos que cobrar isso do governo. Ele precisa pagar o que ele não pagou no final do ano passado e precisa garantir o aumento previsto na lei. Exatamente, tem que ficar em cima. Bom, Fausto, agradeço mais uma vez a sua participação aqui e até a próxima sexta-feira. Até a próxima.